Com a palavra, doutor Miles Siqueira Serrão, que dispõe do tempo de 10 minutos. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente, o senhor Moisés Prazeres Rodrigues, quero saudar a mesa, saudar a todos os parlamentares, a plateia, que é muito importante a gente ter atenção a grande atividade que é a exposição a respeito desse tipo de tema. A gente tem, no dia a dia, a visibilidade de tanta violência que acontece em todo o país. Em Cametá não é diferente. Em Cametá a gente se depara com inúmeras situações nos interiores, nas ilhas, nas vilas, nos povoados e na própria cidade, na sede da cidade. E para enfrentar esse tipo de situação, nós temos que congregar todos os esforços do poder público, do poder parlamentar, do executivo, da sociedade civil e de nós mesmos, né? Porque a própria Constituição ela já carrega para todos nós a obrigação, o dever de proteger a criança, né? O Estado, a sociedade, a família, instituições das quais nós fazemos parte. Então, neste sentido, é importante que a gente veja, olhe para o lado e perceba que, às vezes, essa sombra que encobre esse tipo de violência, que é a exploração do trabalho infantil, seja desmistificada e seja enfrentada com a devida veemência, com a devida proatividade. Não basta a gente ter um mês dedicado a combater a violência sexual contra o menor. Não basta a gente ter um dia de exposição desse tipo de realidade. Não basta nós termos apenas uma sessão aqui para a gente discutir esse tipo de tema. Mas é importante que todo santo dia a gente consiga lembrar que o futuro a gente constrói a partir de agora. E essas crianças hoje que possam ser bem tratadas pelo poder público, por cada um de nós, pai, mãe, irmãos, os adultos que conseguem perceber isso e conseguem expandir esse tipo de visão, possam proteger essas crianças para que amanhã ele não seja um delinquente, um criminoso. É muito doloroso, especialmente para quem trabalha no campo do direito, quando você vê uma criança, você se depara com esse tipo de situação e vê a criança sendo explorada, né? Seja no trabalho infantil ou em qualquer outro tipo de violência. A exploração do trabalho infantil, ela vem desde... de forma mais exposta, desde a época da Revolução Industrial. E desde lá, a criança era utilizada, e rememorando muito o que os meus antecessores falaram aqui, me trouxe isso à memória, ela era utilizada como meio de produção. Ela não era um ser humano protegido, o sujeito de direitos, era tão somente um meio de produção. Expostas às minas de trabalho, às fábricas, em condições insalubres, penosas. Por quê? Porque eram mais fáceis de ser controladas, porque eram obedientes. E isso se estende culturalmente desde aquela época até os nossos dias. Infelizmente, volta e meia, nós identificamos massas de crianças, inúmeras crianças sendo exploradas, às vezes até de forma inconsciente, porque um grande mal que atinge o nosso país, infelizmente, é a cultura negativa de desconstrução de uma sociedade civil justa, civilizada, porque a gente precisa que essas crianças estejam onde muitos aqui de nós que estão nesta casa hoje estiveram, na escola, com uma orientação adequada dos seus pais, orientação da escola, acesso ao lazer, acesso à informação, sendo tratadas com dignidade, não só na educação, mas com a saúde também. E isso precisa ser todo santo dia rememorado.
Não é possível a gente entender que o desprezo a esta faixa etária, crianças e adolescentes, seja algo comum, normal, aceitável. É por isso que, como já foi dito aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz, dos seus artigos, se não me engano, do 60 ao 69, uma proteção específica para repelir a violência contra o menor. A própria CLT, dos artigos 402 ao 441, salvo me engano, protege o menor do trabalho forçado, desse trabalho penoso, e regulamenta todo o trabalho que é admitido na condição, inclusive, como já foi bem dito aqui, na condição de aprendiz. Nós tivemos a criação da OIT, que representa o primeiro grande esforço internacional para a proteção das crianças em todo o mundo. A Agenda 2030, hoje, ela tem a grande pretensão, a nobre pretensão, de excluir, de erradicar a exploração do trabalho infantil no mundo todo. E é justamente a essas políticas, como o Brasil muito bem tem uma vasta legislação de proteção ao menor, que precisa ser observada e colocada em prática. Nós não podemos fechar os olhos para os instrumentos, deixar de utilizar os instrumentos que nós temos, que nós dispomos, para proteger a criança e o adolescente, para que amanhã essa criança e esse adolescente possa, fundamentalmente, criar pessoas de bem, cidadãos corretos. Que seja extirpada essa violência que a gente às vezes enxerga, como ocorreu, como todo ano acontece no Carnaval, quando o Conselho Tutelar, junto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a quem represento neste momento com muita satisfação, na presença, inclusive, da minha presidente aqui, foi identificado crianças trabalhando na venda, pela madrugada, na venda de churrascos, de bebida alcoólica, jogada pelos cantos, esperando os seus pais trabalharem. E aí é importante também o que foi destacado aqui pelo Conselho Tutelar. De fato, a criança aprende muito com os seus pais. É o primeiro ambiente de aprendizagem. É em quem mais ele confia. Mas é preciso que a gente tenha a distinção adequada do que é, de fato, o trabalho infantil e do que é a orientação fraternal, do que é a orientação social. Essas crianças não podem ser transformadas de sujeitos de direitos a meros meios de produção. Hoje, a gente tem, também como já foi colocado, à disposição da sociedade, os investimentos sociais, que melhoram, que dão melhor qualidade de vida à população, com os programas sociais. E a gente precisa aproveitar isso, que ainda que não seja o suficiente para melhorar totalmente de vida as famílias, mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades, essa mão que o governo federal deu e que já ocorreu também com o governo estadual e que também já ocorreu também com o governo municipal aqui em Cametá, e a gente precisa expandir isso para que nós possamos dar condições para que essas famílias possam, no seu dia a dia, proteger essas crianças. Quando a gente acompanha no fórum situações de violência, e situações também do trabalho infantil, a gente acaba se dedicando, e nesse momento eu faço aqui um destaque à atividade da OAB Subseção de Cametá, na pessoa hoje do nosso presidente Joaquim Castro, e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida hoje pelo doutor Juan Barata, onde há uma dedicação a acompanhar a vida dessas crianças. E quando a gente acompanha, quando a gente faz esse trabalho, a gente busca apoio na autoridade policial, a gente busca apoio no Ministério Público, especialmente no Conselho Tutelar e no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Mas isso não é uma obrigação
Isso é o mistério desses órgãos, mas não é uma obrigação tão somente deles. É por isso que eu peço a todas as vossas excelências que contribuam, que nos ajudem pelo poder que vocês têm, justamente em razão do voto que receberam e da legitimidade de estarem aqui em nome da população, a fim de que essas crianças, principalmente, não sofram, ao contrário, sejam protegidas e sejam acolhidas. Porque é assim que a gente consegue construir um município, um estado, um país de um futuro mais decente. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. A mesa que agradece, doutor Miller.